Oi, meu nome é Samuel e eu fiquei responsável para falar sobre o que é raiz. Bom, raiz são uma parte da planta, ou seja, uma parte da planta cravada no solo, que é mais encontrada em plantas vasculares. Ou seja, raiz é tudo aquilo que desenvolve a planta, até porque para chegada da planta ao seu nível mais alto é necessária uma raiz bem produtiva e bem instalada no solo. Como, por exemplo, a batata doce, cenoura, beterraba, inhame, mandioca, entre outros. Entre outras plantas, ou seja, plantas que dão frutos ou consumo. Bom, a gente vai começar com a raiz subterrânea, né? A raiz subterrânea ela é dividida em dois grupos: a raiz pivotante e as raízes fasciculada. A raiz fasciculada ela é dividida, a ramificação delas são todas iguais, do mesmo tamanho. Além disso, elas demonstram, né, um tipo de folha específica, que são plantas, né, monotiledôneas. O que acontece? A planta, né, ela tem a folha que recebe o nutriente e leva para a raiz, em vez de ser ao contrário, ela absorve ali e é isso. E aí as suas raízes elas são todas ramificadas do mesmo tamanho e seguem um padrão. Ótimos exemplos dessas raízes, né, as fasciculadas, são a cana, o milho e a grama. Elas têm esse estilo de raiz. As raízes pivotantes, elas são caracterizadas, né, por ter uma raiz principal. Essa raiz principal ela é maior, né? E a partir dela saem as outras ramificações menores. E aí essa é a característica principal das raízes pivotantes. Bons exemplos das raízes pivotantes é o café, o feijão e o ipê. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as raízes tuberosas. Elas são caracterizadas pela forte quantidade de reserva de nutrientes dentro delas, né? Especialmente o amido. Por isso que a maioria delas são comestíveis, como a batata doce, a cenoura, a beterraba, o inhame e a mandioca. As raízes sugadoras ou ostórios ocorrem em plantas parasitas. Elas se alocam, né? E aí acabam recebendo esse nome porque elas buscam a seiva das árvores. E aí elas ficam nesse processo de retirar a seiva. As raízes escoras possuem o caule como ponto de partida. Ela se estrutura, né, no solo e aí se ramifica. Tanto que as suas ramificações elas são mais expostas e geralmente em áreas de maior absorção, como os mangues, que são lugares mais úmidos e encharcados. Bom, as raízes tabulares elas são geralmente encontradas em plantas em árvores, né, de alto porte, porque elas são utilizadas, né, a planta utiliza ela para estabilizar e elas também podem ser semelhantes a tábuas, por isso esse nome. E aí elas são utilizadas, a principal função, né, é aumentar a estabilidade da árvore, porque geralmente elas são muito altas e grandes, por isso se dá esse nome. Um exemplo de uma árvore, né, que tem esse estilo de raiz é a chincha do cerrado. Temos agora as raízes aquáticas. Elas são encontradas, né, em plantas que vivem na água e são utilizadas para absorção de nutrientes, como por exemplo a Vitória Régia, o agapé, né, é um exemplo de planta que tem esse estilo de raiz. Sabemos, né, que a raiz tem como sua principal função, né, a absorção de água e nutrientes para a raiz da planta. E temos aqui no slide, né, as partes da raiz, né, logo acima, no começo da imagem, né, tem um colo, né, da raiz, que também pode ser chamada de coleto, né.
ela é a parte da transição, né, da raiz para o caule. E logo abaixo, né, tem a zona pilífera, né, que ela é denominada, né, também como zona de absorção. E ela tem a função, né, de absorver a água e sais minerais do solo que formarão a seiva da planta. Justamente o que eu falei, né, que é uma função bastante importante da raiz. E a zona pilífera, você pode ver isso, que ela se adequa muito à função da raiz. Então, ela tem a função, né, de absorver a água e sais minerais do solo que formarão a seiva da planta. E é caracterizada pela presença de pelos, né, responsável pela absorção. Como vocês podem ver no slide, né, tem os pelos na zona pilífera. E logo abaixo, né, temos a coifa. A função dela, né, é proteger a raiz do atrito com o solo e o ataque do micro-organismo. Então, a função mais dela é de proteger a raiz. E ela é caracterizada, né, pela existência de pequenas células com a capacidade de rápida multiplicação. E esse é o mecanismo de crescimento da raiz. Então, a coifa, né, é um dos principais fatores para a raiz ser bem grande, ter um crescimento alto. E logo do lado, né, temos a zona lisa, né, que também é denominada zona de crescimento. E é a parte onde ocorre, né, o alongamento vertical e o crescimento da raiz, como a coifa, né. E logo acima, né, temos as raízes laterais, né, que também é chamada de raiz axial. Esse tipo de raiz, né, ela se caracteriza por apresentar uma raiz principal, né, da qual saem pequenas raízes que também se ramificam. Essas são raízes laterais. E podemos encontrar esse tipo de raiz em plantas como o café, o feijão, a laranjeira, o abacateiro, o ipê e etc. E logo acima das raízes laterais, né, temos por último a zona suberosa, né, que é a ramificação da raiz, e ela é responsável, né, pelo aumento da área de absorção. E a partir dela são formadas raízes secundárias, que têm a função de fixar a planta no solo. Então quer dizer o quê? Que a zona suberosa, ela absorve os nutrientes, absorvem essas coisas da raiz, e ainda por cima ela... Bom, falando um pouco sobre a função e a importância das raízes. Bom, as raízes têm como principal função absorver os sais minerais do solo e também para manter uma boa sustentação da planta, uma boa sustentação do plantio, né? Seja para o consumo das plantas mais vasculares. Quanto mais a planta for vascular, mais a raiz precisa ser... Como posso dizer? Mais a raiz precisa ser instalada de maneira correta no subsolo. Ela precisa estar instalada de uma forma que possa sustentar e segurar a planta de forma sucessiva e para que haja um bom desenvolvimento.